São Mateus foi o autor do primeiro evangelho. São Mateus, também conhecido como filho de Alfeu, Levi, depois, quando seguiu Jesus, foi mudado o seu nome, Mateus. Mateus significa o dom de Deus. De fato, Levi, uma vez que seguiu nosso Senhor, se tornou um grande dom de Deus para que outras pessoas fossem também conquistadas por Jesus pela graça. São Mateus se tornou um grande evangelizador, um grande pregador do Evangelho. Conta-se que ele, por onde passava, pregava o Evangelho, a doutrina de nosso Senhor. Ele que escreveu também o primeiro Evangelho, portanto, que leva o seu próprio nome, o Evangelho de São Mateus. E é um Evangelho, a vida de nosso Senhor relatada de uma maneira muito bonita, não é? Muito extensa também. Bem, fato é que São Mateus, como conta uma tradição, ele teria sido martirizado, morto, por isso celebramos de vermelho, enquanto celebrava o santo sacrifício. Então se misturou o sacrifício, num único sacrifício, o sacrifício da sua própria vida com o sacrifício de nosso Senhor que ele celebrava. São Mateus, ao contrário de Judas, nós sabemos que Mateus, ele era um publicano, ele cuidava dos impostos da época, de receber, não é? De garear o imposto e mandar depois remeter para Roma. Sabemos que a Palestina, no tempo de Jesus, era a província romana e todas as pessoas que eram súditas, que moravam ali, na Terra Santa, eram obrigados a mandar o imposto para César. Mateus era, portanto, um cobrador de impostos. Por isso ele era tido como um publicano. Publicano significa um pecador público, porque não só ele simplesmente mandava um dinheiro para os pagãos, não é? Mas mais do que isso também era tido como um espoliador dos bens dos outros, então cobrava mais. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas naquele tempo também havia os impostos e, além disso, os publicanos eram tidos como aqueles que espoliavam, que cobravam excessivamente os outros. Interessante nós pensarmos também que São Mateus, ao contrário de Judas, Mateus foi um evangelista, foi um apóstolo, um seguidor, um dos 12. Judas também cuidava do dinheiro. Mas um seguiu nosso Senhor e foi um grande amigo de Jesus. E o outro se tornou um inimigo de Jesus. Ambos mexiam com dinheiro. Qual a diferença? É que um era justo, um deixou a sua vida, talvez pecaminosa, como um publicano, como um cobrador de impostos, né? Mas seguiu nosso Senhor. Quando escutou a voz de Jesus, segue-me. Seguir Jesus, diz São Beda, não é só andar atrás dele, andar atrás do Mestre. Mas mais do que isso, seguir significa imitar o Mestre. E São Mateus, ele, portanto, imitou nosso Senhor. Por isso se tornou um grande evangelista, um grande pregador do Evangelho. Já Judas seguia Jesus, andava atrás de Jesus, mas não o imitava. E, portanto, como diz o próprio evangelista, os evangelistas dizem, Judas cuidava da bolsa, era o econômo, né? Cuidava da parte financeira do colégio apostólico, mas ele era ladrão, ele roubava, desviava o dinheiro para si. Então, um segue nosso Senhor e se torna um santo, e outro segue, entre aspas, Jesus, mas não o segue de fato, imitando a sua vida. E, portanto, trai nosso Senhor por 30 moedas de prata, mas depois se condenando. Então nós vemos a diferença de dois discípulos, um que segue de fato, o outro que não segue de fato. Vamos pedir a São Mateus a graça de nós testemunharmos a nosso Senhor com autenticidade. Sempre vai ser um desafio para nós cristãos a gente seguir Jesus, ou seja, imitá-lo com autenticidade, né? Não só andar atrás, não só portar o nome de cristão, mas segui-lo de fato. Através da prática das virtudes, a gente segue Jesus. Através da imitação da sua vida, abnegação, renúncia, levar a nossa cruz diária, a gente segue Jesus. Através da pureza, da humildade, da caridade, da mansidão, a gente segue Jesus. Através da prática, portanto, do cristianismo autêntico. Vamos pedir então a São Mateus que nos dê essa graça. E hoje estamos aqui também celebrando
a Santa Missa na intenção dos falecidos. Os familiares também dos entes queridos estão aqui, não é? A rezar por eles que estão na casa do Pai já na eternidade. Vamos pedir a São Mateus, ele que está junto de nosso Senhor, lá do céu interceda a Deus para também o sufrágio dessas almas, né, dos nossos entes queridos que já se foram antes de nós. E vamos pedir também nessa Santa Missa o consolo para aqueles que ficaram. Veja que a nossa vida é uma passagem. Os santos também passaram. Jesus também passou por essa terra, morreu e ressuscitou. Nós também seguimos a Jesus. Iremos um dia morrer, ou seja, passar para a eternidade, deixarmos essa nossa vida passageira, mas uma vez que nós entrarmos para a eternidade, para a casa do Pai, ali nós teremos então a recompensa dos nossos sofrimentos, dos nossos trabalhos, e todas as nossas lágrimas serão enxugadas, né? Teremos o consolo de nosso Senhor, teremos a luz, a visão de Deus, a posse de Deus. Peçamos então a São Mateus na intenção dos nossos falecidos, para o consolo como só Deus sabe dar para os familiares. São Mateus, rogai por nós.